Enquanto em alto mar dois grandes personagens se enfrentam, a gente pode ter o movimento daquele que é o mais misterioso de One Piece. Junto com Ino-sama, Shanks possui muitos mistérios, uma parte deles revelados no filme Red. Porém, a sua verdadeira natureza, os seus objetivos e até mesmo a sua força são desconhecidas para o público até o exato momento. E baseado em alguns fatos, nós podemos crer que o Shanks pode aparecer e ter sua participação nessa luta entre Law e Teach. Lembrando que Teach tem um objetivo que é relacionado com os Poneglyphs. Mas aí entraria um fator. Aonde está o último Poneglyph e como ele acharia o mesmo, mas isso provavelmente fica para a próxima aventura do Chapéu de Palha. Nessa luta a gente vai se basear numa guerra de anos atrás e considerar a Batalha de Waterloo. Essa batalha foi uma que causou uma derrota de um grande imperador, mudando um pouco o resultado do que todos achariam. A derrota de Teach pode ser causada por culpa justamente de Shanks. Se ele aparecer de repente nessa luta, ele pode acabar de vez tendendo ela para um lado, e assim a gente conclui que a vitória final não seria exatamente do Law, mas ele conseguiria sobreviver nessa dura batalha. Nessa batalha que a gente estava falando anteriormente, de Waterloo, existia um povo que era humilde, tinha simplicidade nas roupas e eles gostavam muito de festejar e beber excessivamente. A gente sabe que a primeira aparição do bando do Shanks é assim, a gente vê eles comemorando muito lá quando o Mihawk aparece para falar sobre o Luffy pela primeira vez, então a gente vê que eles são diferentes, são muito mais brincalhões e esse seria o momento perfeito para a gente ter o movimento do Shanks. Até porque existe a possibilidade da Akuma no Mi verdadeira do Teach ser revelada. A gente sabe sobre a possibilidade de ser um monstro mítico, sobre a possibilidade de ser um Kraken, então isso tudo vai ser trabalhado muito provavelmente agora com a revelação de Vegapunk, falando sobre as Akumas no Mi, como elas funcionam, e aí seria o momento perfeito para a gente ter a revelação da terceira Akuma no Mi do Teach, que seria uma Zoan mítica, fazendo o motivo pelo qual ele consegue ter tantas personalidades no teu corpo, assim como ele também poderia utilizar diferentes Akumas no Mi, mesmo supostamente só podendo ter uma. E a gente sabe que ele vai fazer o movimento dele. Afinal, ele disse para o Ben Beckman, após tomar um copo de saquê, que aquele era o momento deles começarem a se mover para procurar pegar o prêmio final, o One Piece. É engraçado que ele fala com muita certeza de que ele sabe onde está, ou que ele tem a completa noção de como chegar lá, né? Mesmo sem ter os Poneglyphs, mas a gente vai ter que esperar para ter certeza. Bom, no resultado dessa batalha, Teach mostraria sua verdadeira Akuma no Mi, mas seria parado com a chegada de Shanks. Shanks então, ele pegaria esse prêmio para ele, afinal, não é como se ele fosse bonzinho, a gente não vai ver isso dele, a não ser que seja com o Luffy, que é um caso completamente à parte. E a recompensa do Shanks pela ajuda seria uma cópia dos Poneglyphs, seja roupada, seja feita, eles têm os meios para fazer isso e a saída do Law continuaria sendo feita sã e salva pelos piratas do Ruivo. Eu acho que isso é uma possibilidade muito grande, tanto pelos fatores de que a gente provavelmente vai ver o que são as Akumas no Mi nesse arco, já que tem a introdução do Vegapunk, todos os mistérios dos mecanismos dessas frutas, e além disso, a aparição do Shanks é sempre em momentos chave para a obra, como por exemplo a virada das eras e agora o início do fim de uma. A gente vai começar a ter o fim dessa era, começando pelo Luffy do Chapéu de Palha e pelo Teach, os dois numa briga intensa sobre quem consegue alcançar primeiro o One Piece. E se assim ela termina, como ela vai começar exatamente do mesmo jeito. Durante esse momento em que a luta está acontecendo, os Chapéus de Palha já estão na nova ilha e assim que ele acabar,
o Shanks já vai ter terminado essa luta e os Chapéus de Palha já estarão a caminho da Nova. Tempo perfeito para o Barba Negra se reorganizar e tentar refazer os seus planos. Lembrando também que ele pode conseguir uma cópia dos Poneglyphs por conta da natureza do poder do Lafitte, que ainda é muito incerta de como funciona, mas assim como ele conseguiu infiltrar no governo mundial, lá no castelo, ele também deve conseguir fazer isso. Então é possível que ele consiga tomar o Poneglyph para ele, mas eu acho que o final de tudo, no final dessa história, uma coisa vai acontecer, que é os Chapéus de Palha sendo perseguidos por Teach enquanto eles estiverem a caminho de Laugh Tale. E é engraçado, pois a primeiro momento em que a gente viu isso, a gente viu lá em Skypiea, sendo que Skypiea é o arco que tem toda aquela conexão com os deuses, né, por ter o Enel como o deus principal, e In-Sama seria o deus supremo do mundo. Então ele iria também tentar impedir os Chapéus de Palha de chegarem naquela ilha. Porém, nem isso vai conseguir ser feito e também a gente não vai ter o Teach sendo impedido por uma Knock-Up String. Agora ele vai ter caminho livre para seguir os Chapéus de Palha até a última ilha. Na verdade, até Laugh Tale. E vamos lá, considerações finais. O que eu acho que vai realmente acontecer, né? Eu acredito muito que a gente tem essa possibilidade. Eu vou explicar o porquê. A preview do capítulo 1065 cita o seguinte: não tem nada demais, mas é meio que uma frase que já mostra sobre o que os editores do Oda acham sobre o capítulo. A gente começa com o fato de que eles falam: os imperadores são aqueles que reinam os mares. Qual é o tipo do incidente chocante que irá acontecer? Ou seja, ele fala aqui sobre imperadores e não um imperador só. Claro, tem a possibilidade do Luffy estar envolvido em algum incidente na ilha do Vegapunk, mas eu acho muito mais provável a gente ter a participação de um outro nessa guerra toda. Claro, pode ser o Bug também, afinal, sabe-se lá o que está acontecendo com ele depois do que o Crocodile e o Mihawk estavam fazendo, mas algo tem a ver com esse incidente. Será que tem a ver com a escapada de Impel Down do Doflamingo feita por essas pessoas? Eu não sei, pode ser também. É muito difícil ter certeza nesse momento. Então a gente usa o que a gente sabe do exato momento e do presente momento, que é a possibilidade do Shanks se envolver, como eu falei anteriormente, na luta entre Teach e Law. A ambição do Shanks nesse momento seria conseguir o necessário para conseguir chegar até Laugh Tale, mostrando que ele pode estar lá quando o Luffy chegasse lá. É ainda um pouco difícil de entender o que o Shanks quer, mas ele está se movendo para pegar o One Piece por conta própria. Já Teach continua os seus planos de continuar crescendo como um imperador, buscando Akumas no Mi e até mesmo buscando o poder para chegar até Laugh Tale, que no caso são os Poneglyphs, os Real Poneglyphs. E ali Law possui um e provavelmente até mesmo outros dois. É difícil saber se ele possui o da Big Mom ou o de Zou, mas contando que isso não aconteça, a gente voltaria para a opção do Barba Negra seguir o Chapéu de Palha como ele seguiu lá para chegar em Skypiea. Então a gente volta com essa possibilidade que eu acho bem forte. Com isso, eu acho que o próximo capítulo não irá ser focado nas aventuras do Chapéu de Palha, talvez uma coisa ou outra, eu acho que vai ser mais um mundo afora, porque quando eles chegarem de fato no Vegapunk 1, talvez a gente comece a ter essas revelações sobre o mecanismo das Akumas no Mi. Então me diz aí nos comentários o que você acha que vai acontecer no próximo capítulo, o que você acha que vai acontecer nessa batalha entre Law e Teach, e principalmente se Shanks vai se envolver nessa situação toda. Eu particularmente estou muito ansioso para ver o Shanks finalmente fazendo um movimento realmente de impacto na obra. Óbvio, ele já fez vários e cada vez tem feito mais. Só que a gente espera algo mais do pirata mais misterioso de One Piece. Ele aparece sempre uma vez ou outra com frases de efeito e acabam surpreendendo a galera, mas a gente quer mais dele. Afinal, ele aparece uma vez ou outra, a gente espera muitas coisas. Então, o momento seria perfeito para ele ser inserido completamente na obra e começar a ter participação direta com a movimentação dos outros Yonko, tanto do Luffy quanto de Barba Negra. Eu vou esperar isso acontecer porque vai ser um momento perfeito e vai alinhar com todas as revelações que vão ser feitas, principalmente sobre o passado de One Piece, que vai levar a gente para um futuro e vai ter a luta
contra o governo mundial. Aproveita e deixa aí nos comentários o que você quer ver sobre o universo de One Piece e se você tem interesse em que eu faça outros vídeos sobre outros mangás. Eu leio bastante, então talvez eu possa falar sobre algum que você curta. Deixa aí nos comentários caso você tenha chegado até o final do vídeo. E talvez até mesmo sair um pouco dos shounens, né? Afinal, a gente tem muitos aí já sendo feitos. Eu posso falar um pouco sobre alguns seinens, talvez outro tipo de mangá. Deixa aí nos comentários o que você quer. É isso, agora sim, fui!